Boa noite, boa tarde ou bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula aqui. Então, a gente vai fazer a parte número 3, tá? A gente fez a introdução, trazendo o contexto sobre relacionamentos. Nós trouxemos a parte número 1 e agora a gente vai trazer a parte número 2, tá? Você que está vendo essa live aqui no nosso TikTok, curta a live para a gente alcançar mais pessoas. É importante, se caso travar, vocês me avisam, tá? Por gentileza, porque o Wi-Fi tá meio dando esses bugs aí, certo? Nath, seja bem-vindo, obrigado pela presença de cada um de vocês. A gente vai colocar esse a mais de bonitinho aqui, ó, pra gente fazer um merchan do nosso perfil, mas manusear. Tá, deixa eu colocar aqui. Beleza, lindo e maravilhoso, né? Bom, é isso, né? Vamos curtir na live pra gente alcançar mais pessoas. E é isso. A gente tá fazendo a parte número 2. Lembrando que a gente já forneceu mais de 50 horas anteriormente a essa, tá? Então essa aqui é um contexto onde a gente tá colocando toda a questão sobre o karma, sobre obsessores, energias densas, tá? E reencarnações, certo? Então, mas sem mais delongas, vamos entrar aqui para nossa pauta aqui e trazer esse conteúdo interessante para vocês, tá? Vão curtindo você que está aqui na live. Bom, basicamente funciona assim. O que a gente vem abordando e a gente abordou e detalhou nas últimas aulas foi justamente o quesito, tá? Onde a gente traz essa perspectiva aqui, certo? Qual que é a perspectiva? Esse desenho aqui. Então, logo, todo ser humano tem uma mente. Essa mente, as informações e instruções que estão nessa mente vai forjar o caráter dele. E, por consequência, tudo que tiver no caráter dele vai ressoar com uma ação. Ela vai ser uma ação expressa através da imaginação, então ele vai ficar idealizando aquilo e depois vai ser concretizado no corpo, gerando ações, ok? Por isso o termo karma remete-se a ação e reação. Da mesma forma que se você começar a estudar a consequência do estudo, da ação do estudo é que você se torna uma pessoa mais inteligente ou tem um conhecimento melhor dentro dessas áreas específicas. Se você começar a exercitar o seu corpo, a consequência é ocasionar hipertrofia, ok? Se você se colocar o seu corpo em risco, a consequência pode ser a morte, né? E é interessante que nos estudos de Freud, a gente tem uma perspectiva bem interessante, que é um impulso de viver e o impulso da morte, que é aquele ser humano que a existência dele é colocando-se em risco de morte, enquanto tem pessoas que fogem de colocar nesses riscos. E as duas formas é a forma como ele vive e a forma como ele sente, ok? E a gente falou que é exemplificar, trazer os conhecimentos sobre o Dharma, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês. Essa imagem que está aqui, ó, aqui em cima, incomoda vocês ou não? Ou vocês preferem sem nada na tela? Comenta aqui por gentileza e vai curtindo a live, certo? Comenta aqui por gentileza, essa imagem que está aqui na tela incomoda vocês ou não? Comenta aqui por gentileza, tá vendo? Incomoda. Quem mais? Comenta aqui, essa imagem aqui ela incomoda vocês? Essa aqui, ó, o Jinani. Jinani, né? Muita gente pergunta como pronuncia, né? É Jinani. Ok. Bom, vamos curtindo aí. Então a gente tá falando sobre relacionamentos, parte número 3, parte número 2, terceira aula. Tivemos a introdução, agora a gente vai para a parte... Tivemos a parte número 1 e agora a gente vai para a parte número 2. Se caso a live estiver travando, vocês me comunicam aqui.
Bom, a gente vai exemplificar e agora a gente vai ilustrar o que a gente estava abordando antes. Então a gente vai fazer um breve resumo. A mente, segundo os sutras de Patanjali, ela é classificada como se fosse 3 filtros. Então, vamos trazer esse desenho aqui que a gente fez, ilustrativos. Aqui você tem um olho. O olho vai remeter a observação. Então, você está observando a realidade. Tudo que observa a realidade está dentro do contexto que é um objeto. Então, objetos, tanto como aparelhos eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, carros, motos, pessoas, tudo isso são objetos que o observador está observando. Esses objetos, o que dá sentido àqueles objetos é a forma como você processa essas informações. Existe um processo onde os olhos dos órgãos físicos estão observando a realidade, então vai ter um processo alquímico de como essas informações vão sendo processadas, certo? Mas, paralelamente, a mente também está processando essas informações, ok? Aqui, ó. A mente, ela está processando essas informações. E é isso que a gente está falando. O que acontece? Esses objetos, eles são, na verdade, ondas, tá? Todas essas ondas carregam potencial de se tornar partículas e, obviamente, todas as ondas carregam informações. Ponto. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você está observando na sua realidade na verdade, é você que dá sentido àquele objeto que você está observando. E a partir do momento que eu dou sentido àquele objeto que eu estou observando, aquilo faz sentido na minha vida. Então, uma parede, como eu dei um exemplo, né? Uma pessoa que vê uma parede branca, ela vê apenas uma parede branca. Uma pessoa que tem conhecimento, Dani, boa noite, seja bem-vindo. Quem quiser um alô, é só deixar aqui. Então, cada pessoa vai ver uma parede, só que a parede continua sendo branca. Pessoas que têm capacidade, habilidade de pintar, ela pode ver a possibilidade de fazer uma arte muito grande, esbelta, nessa parede branca, certo? Pessoas que não têm a capacidade de desenhar ou criatividade para usar essa parede branca com alguma coisa, pode ser uma decoração, ela simplesmente vai visualizar uma parede branca, certo? Então, a parede, ela continua sendo parede, o objeto continua sendo objeto, mas a forma como eu observo e dou sentido àquilo que eu estou observando, dá sentido àquilo, certo? Então, nos textos Vedas, né, quando você vai estudar os Vedas, os Vedantas, lá eles dizem que o Dharma, ok? Ele não é moral. É importante que vocês entendam isso. O Dharma em si, ele não é moral, tá? Como o Karma também não é moral, ok? E a gente vai exemplificar isso, calma aí. Só que quando você tenta ver a vida apenas vinculado aos órgãos sensoriais, advindo daquilo que você observa, dos órgãos sentidos, daquilo que você vê, ouve, degusta, toca ou cheira através dos 5 sentidos, a sua percepção sobre a realidade, como ela realmente ela é limitada através dos 5 sentidos, então nós entendemos que esse véu que você está vendo, ele é um véu que chamamos de personalidade, uma máscara, uma construção, ou popularmente entendido como ego, certo? Então, o ego, ele vai visualizar a realidade através desses 5 sentidos, vai limitar a capacidade como você realmente poderia enxergar a realidade, do que por trás de todos os seres humanos existe uma essência divina dentro deles, por trás de todo o objeto, por trás de todos os corpos, por trás de todas as plantas, por trás de todas as paredes, por trás de toda a composição da criação, existe átomos. E no íntimo daquele átomo carrega-se uma possibilidade que filosoficamente a gente pode colocar aqui como a essência da mônada, certo? Lá nos processos dos quarks, dos broods, lá embaixo mesmo, nas últimas camadas. E ali, de uma forma filosófica, humana, a gente pode entender que lá contém a essência da mônada. Logo, tudo é feito da mesma coisa. Ou seja, tudo carrega essa energia da mônada.
Nos textos antigos, esse conceito mônada não existe como é conhecido aqui no Ocidente. Então a gente entende que no íntimo das coisas existe a força planásica ou o plana, tá? Dentro desse contexto, Kardec, dentro das literaturas dele, ele traz uma coisa chamada energia vital, tá? É aquilo que percorre dar vidas às coisas, certo? Nos textos antigos, como a gente está exemplificando, são as energias planásicas, ok? Essas energias planásicas, quando elas manifestam-se no seu corpo biológico, ela, dentro das medicinas antigas, principalmente a medicina chinesa, a gente entende que é o Qi, o Qi, o Jing, ok? Ou seja, essa energia que percorre e dá vida a esse corpo, tá? Beleza, todo mundo entendeu aqui? Então você não molda a sua realidade, você cria um novo sentido à vida como você está tendo. O carro continua sendo o carro, a parede continua sendo a parede, o mundo continua agindo e rotacionando da forma como ele tem que fazer. Você só vai simplesmente mudar a forma que você está despojando ou classificando a sua própria experiência, certo? Ok. Só que o que está por trás de todo esse processo? Quando você entende que muitas pessoas estão enxergando a realidade através dos 5 sentidos. Então eu só acredito numa pessoa porque ela tem uma boa aparência, eu só levo a sério o que uma pessoa está falando porque ela tem uma boa estética, tá? Ou seja, eu só dou sentido ou validação para uma pessoa se ela tiver um diploma, etc, tá? Mas o que verdadeiramente está por trás de toda essa subjetividade, esses processos abstratos que a gente está ilustrando aqui para vocês, o que está por trás é uma consciência. Essa consciência a gente chama de eu superior, tá? Que é o espírito que anima cada um de vocês. Então ele está antecessor a esse processo. Ele coexiste muito antes de existir esse processo. E o que também está... Só para divas, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo presente de cada um de vocês. E o que está por trás de tudo isso também é esse hospedeiro. Como a gente já trouxe as aulas falando sobre reencarnação, sobre obsessores, etc. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Nós entendemos que esse hospedeiro aqui, que a gente está mencionando, ele carrega todas as inclinações, as tendências, tá? Das personalidades antecessores a essa que vocês têm hoje, ok? Então, muitas das vezes ele não carrega os traços verdadeiramente do espírito, mas apenas um aglomerado de arquivos, de informações, que dentro desses arquivos, essas informações, contém tendências e inclinações kármicas que esse hospedeiro manifesta-se e desenvolve essa percepção, tá? De consciência, ok? Então, a forma como você está vendo a vida, muitas vezes não é a forma como o teu espírito enxerga a vida. Por isso que eu falo, muitas das vezes você tentar se conectar com o teu espírito não serve para nada, porque ele realmente não vai saber te instruir, te orientar, porque ele não sabe. Ele não teve tempo de desenvolver uma personalidade, essa personalidade criou arquivos, conhecimentos, se autodisciplinou para ter uma bagagem ali onde pode ser útil nesse momento que você está tendo agora, ok? Então, obviamente, nesse momento, é importante para aquele espírito projetar-se uma nova personalidade dentro de um mundo da manifestação sujeita às leis das coisas criadas, que é esse corpo e a vida como esse corpo tem, tá? E aí você pode ter a oportunidade de estar no conforto da sua casa, 10 horas da noite, num domingo, ouvindo um cara doido falando sobre isso, sendo que no plano espiritual você não consegue, tá bom? Então aqui é uma possibilidade para que pela primeira vez, às vezes, o espírito que anima cada um de vocês possa adquirir certo tipo de bagagem, de conhecimento, que anteriormente ele não consegue. Se você estudar a história da humanidade, você claramente vai chegar num consenso e num senso também de que era quase impossível você adquirir certo tipo de conhecimento, certo? Idade Média,
épocas de guerras mundiais, então crises financeiras, crises sanitárias, e era muito difícil, tá, você aprender, ok? Então todo mundo chega no consenso de que isso é um fato. Então pode ser a primeira vez que o seu espírito pode projetar uma personalidade que ele possa aprender. Anderson, no caso, fisiologicamente falando, existe mais de um cérebro, tá? Atualmente a ciência ela diz que existe esse cérebro, o coração é outro cérebro, se não me engano o baço e o intestino é outro cérebro também. Então tem mais de um cérebro. Sinuca, boa noite, sejam bem-vindos. Tá? Patrícia, boa noite, seja bem-vindo. Orlando, boa pergunta. Em que dimensão está o nosso eu superior? Eu não faço a mínima ideia. Porque depende muito. Às vezes o teu espírito está escondido, tá? Isso acontece. Às vezes o teu espírito não sei. A única forma de vocês saberem onde verdadeiramente o espírito de cada um de vocês está seria se caso vocês conseguissem se conectar com ele, tá? Mas assim, eu te dar uma resposta pronta, infelizmente eu não tenho e a gente não consegue ter. Porque existe aquele processo de corpos em criogenias, existe humanos que o espírito deles, existe um corpo anteriormente a essa personalidade. Então existe vários paradoxos que às vezes o espírito está passando ou aquela personalidade existe, tá? Israel, você tem expertise em cérebro? A gente tenta unificar alguns conceitos para facilitar o entendimento, tá? Não estamos todos em criogenia, tá? Isso é uma falácia. Ok? Obrigado pelo comentário, tá, gente? Gratidão. Os chakras, a gente pode falar um pouco sobre os chakras quando a gente aprofundar, Samantha, sobre as questões do relacionamento. Acho que vai fazer bem sentido. Tá? Obrigado, irmão. Seja bem-vindo de Angola. Gratidão, irmão. Seja bem-vindo. Tudo está acontecendo simultaneamente no agora. A nossa percepção tem o passado e tem o futuro, mas tudo está acontecendo nesse exato momento. Tá? Então vamos voltar para a nossa exemplificação. Quando a gente começa a exemplificar dessa forma, tem a galera que não gosta, fica muito complexo e vão se distanciando, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente está exemplificando de que existe um processo que está anteriormente a esse observador. Dentro do Sutta de Patanjali, né, o conceito dos yogas, a gente entende que esse observador silencioso é uma testemunha, ok? Pode ser seu eu superior, pode ser seu eu profundo, que existe um eu acima do eu superior, tá? Pode ser a sua Atma, pode ser o teu espírito, pode ser esse eu que observa a existência, esse hospedeiro, certo? A gente chama ele de ajustador também, facilita o entendimento. Só que tem um porém. Independente se é o teu espírito, ele pode estar se expressando nesse corpo biológico, em alguns fragmentos do decorrer do dia, o decorrer da sua existência. Ele não está dentro desse corpo. O seu espírito ele pode estar lá tomando milkshake, vendo Netflix, vendo o jogo do futebol. E por enquanto que você está aqui tendo que trabalhar, tá? Todos os dias tem que se relacionar, ok? Mas ele sustenta a existência dessa experiência. É importante que vocês entendam isso. Quando você faz algumas técnicas antigas, principalmente de meditação, você puxa ou atrai a atenção do teu espírito para esse presente momento. Isso é real, isso funciona. Se caso você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir fazer com que o seu espírito preste atenção em você. Certo? Lembrando, a gente está falando sobre relacionamento. Se você, mas eu quero saber como eu vou me dar bem com meu marido, como eu vou me dar bem com a minha esposa, como eu vou me relacionar comigo. Se tu não sabe que você não é o corpo, que você não é o seu espírito, existe um processo que acontece nessa experiência complexa que você está tendo,
você só vai rodar em ciclo. Você vai rodar. Tá? Eu nunca vi uma pessoa se ascensionar sem se autoconhecer, né? Jesus diz, conheça a ti mesmo. Ok? Então, vamos entender as coisas como é. Tá? O que acontece? Vamos tirar o espírito, porque ele não vai servir para nada nesse contexto. Vamos tirar o Atma, que também não vai servir para nada nesse contexto. Vamos só unificamente falar da experiência biológica, como esse hospedeiro, que esse eu que observa, entende as coisas, que pode estar usando o ego para se organizar ou se direcionar na experiência biológica, tá bom? Ou você é uma pessoa que já estuda, já pratica a automeditação, o autoconhecimento, a busca da metacognição da sua existência, tá? E aí você consegue, em alguns momentos ou em mais momentos, desassociar-se temporariamente do ego, fazendo com que você perceba que existe algo que está além do ego. Ok? Então, se você é uma pessoa que está associada, usando o ego como meio de compreender as coisas, você vai ter algumas frustrações, certo? Por quê? Porque o ego ele é importante para você estudar, mas ele não vai fazer você compreender a realidade das coisas. Vou dar um exemplo como eu já ilustrei nas outras aulas. Lembrando que a gente já forneceu até o presente momento 50 horas de lives informativas dentro do nosso projeto que chama Alfabetização Espiritual. Você não se livra do ego, Denilson. É exatamente isso que eu vou falar agora. O ego, você não elimina o ego, você subjuga ele. Tá? Ele é um meio, ele é um instrumento para a sua existência. Você não tem como desvincular dele. Você usa ele a seu favor. Certo? Porque o ego por si só não é ruim. Tá? Então vamos voltar nessa explicação. Imagina que nesse exato momento, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito real do que está acontecendo. Todos vocês, eu quero que vocês sejam sinceros e interajam aqui nessa live. Todos vocês que estão vendo essa live, quantos de vocês já estão achando complexo esse conteúdo? Tá? Quem está achando difícil de compreender, digita 1. E quem não está achando difícil de entender, coloca 2, para eu saber, que eu vou dar um exemplo de como vocês perceberem como o ego funciona. Então, quem está achando um pouco difícil de entender, coloca 1. Quem não está achando, coloca 2. Certo? Vamos interagindo. Beleza. Quem vem acompanhando mais as lives há mais tempo, já está entendendo a pegada. Beleza. O que acontece? Para você compreender as profundezas do que eu estou trazendo aqui para vocês, existe um certo macete que você pode usar em qualquer estudo. Pode ser gnose, pode ser esoterismo, ocultismo, simbologia, numerologia, tá? Teosofia, pode ser qualquer coisa. Exatamente, agrônomo. Ele te limita em muitas coisas. É isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Então vamos supor, quando eu estou estudando uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meu. Exemplo meu. Quando eu estou estudando sobre o karma, o que eu faço antes de chegar a esse conceito, essas informações, essas instruções que eu trago para vocês? O que eu faço? Eu gasto às vezes 15 a 20 horas, provavelmente, estudando fisicamente, tá? Então eu sempre escrevo, eu tenho vários arquivos escritos no meu notebook, tá? E aí o que acontece? Eu sempre faço esse mapeamento, então eu vou escrevendo, e aí eu vou desmiuçando essas informações como se eu estivesse entendendo ela, certo? E eu vou escrevendo. Depois, o que eu faço? Eu tento compreender isso na minha vida. Certo? Então eu observo o que o karma é na vida, como ele é nas conexões que eu tenho com as pessoas, como ele é na forma como as pessoas se conectam, como ele é na natureza. Então eu começo a observar aquilo que eu estou estudando nos fenômenos naturais da minha existência. Sempre. Não adianta ficar fantasiando a vida. Observe. Depois disso eu entro em estado de reflexão ou estado
de filosofia. Eu fico filosofando sobre isso, ajustando isso, trazendo correlações na minha vida, na minha experiência e no meu dia a dia. Nessa brincadeira, eu gasto aí mais de 50 horas, tanto meditando sobre isso, filosofando sobre isso, observando sobre isso, e aí tudo que eu trago para vocês é um resumo de tudo isso. Ok? Obrigado pela presença aí, quem tá mandando rosinha, obrigado, Rodrigo. E por que eu faço isso? Porque quanto mais eu falo sobre isso, mais eu vejo perspectivas diferentes sobre aquilo. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho um certo limite. Eu entendo que o ego, ele trabalha através dos órgãos sensoriais. Então, eu utilizo os órgãos sensoriais para criar e observar definições. Então, eu observo o comportamento das pessoas através dos órgãos sensoriais. Eu ouço a comunicação das outras pessoas, entre outros fatores. Eu observo a minha própria experiência, certo? Só que existe um limite. Porque se eu entendo que essa informação ela tem um limite do que eu posso entender, é o limite do que eu consigo compreender com meus olhos. E essa é a grande sacada da vida. Quando você tem muita informação no seu arcabouço mental, ou seja, você lê muitos livros, você pesquisa muito, você tem um hábito de se alfabetizar constantemente, o seu ego ele pode ter um leque de possibilidades de raciocínios muito grande. Isso não é discernimento espiritual. Não é esse discernimento que antecede o que o observador está fazendo. É um discernimento intelectual. Quanto mais livros você lê, quanto mais informações você tem, você desenvolve sua intelectualidade. Lembrando que a inteligência é algo inato da criação. Desde os pequenos seres até os grandes seres, seres unicelulares, seres pluricelulares, tá? Eles têm inteligência. Agora, o intelecto é o desenvolvimento da experiência ou a mão de obra dessa inteligência sobre a experiência. Ok? Então, você vai desenvolvendo o seu intelecto. Isso não é discernimento espiritual. Você pode ler todos os Pentateuco espírita, você pode ler todos os livros de Blavatsky, você pode ter todos os livros de Crowley, Aleister Crowley, você pode ler todos os livros herméticos, Tábua da Esmeralda, você pode ler Psicosofia, você pode ler todos os apócrifos, todos. Isso não demonstra, você pode ler todos os Vedas, isso não demonstra que você está tendo discernimento espiritual. Apenas você está desenvolvendo sua intelectualidade usando sua inteligência, que é inata do espírito. Ok? Só que aí fica um pouco difícil. Quanto mais informação você tem, mais difícil é de você perceber se a forma como você está enxergando a vida é uma forma mais espiritual, que transcende o ego. Ou se é uma forma mais inteligente, ou mais rebuscada do intelecto. Ok? Obviamente. Então você vai chegar a um determinado momento que você vai empacar. Então, o discernimento espiritual depende muito. Depende muito, muito assim. Ele não existe um padrão, mas existem seres que fogem do padrão. Eu vou trazer essa informação, pera aí. Mas, por exemplo, para a gente finalizar esse ponto. Então, isso é a forma como você vai observar a sua realidade. Aprendam isso. Por exemplo, é sempre bom você se proteger antes de dormir. Mas depois que eu vou dormir, eu vou visitar minhas outras realidades, vou bater perna. É mais divertido quando eu durmo do que quando estou acordado. Aí o que acontece? Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Imagine que nesse exato momento, eu quero que cada um de vocês imaginem nesse exato momento. A gente está falando de relacionamentos, correto? Então a gente vai dar 2 exemplos aqui. Um relacionamento com alguém, um relacionamento pessoal. Vamos começar com o relacionamento pessoal, ok? Beleza. Todos vocês estão percebendo que tudo aquilo que vocês observam é objeto. Logo, o meu corpo é um objeto. A forma como esse corpo interage com outros objetos e a forma como eu crio um sentido para aquele objeto que está sendo observado, eu defino a importância daquela experiência, tá?
O que acontece? Presta bastante atenção. Então imagina que vocês estão se observando na frente do espelho, correto? E aí você se viu, você é uma mulher que se viu na frente do espelho e você falou assim, pô, eu tô gorda, não tô gostosa, não tô atraente, não tô esbelta, eu acho que eu não tô uma mulher sexy. Ponto. Esse é o primeiro ponto que você deve observar. Ok, essa observação que você está tendo, intrinsecamente é limitada através dos órgãos sensoriais. Ponto. Toda pessoa tem esse paradoxo. Você sendo homem é a mesma coisa. Às vezes você não está se achando gostoso, você não está se achando um homem atraente, às vezes você está se incomodado que você está ficando calvo, que você está com uma barriguinha. Enfim, é o mesmo conceito. Presta bastante atenção. O ego, ele sempre vai observar o óbvio. Esse é um negócio muito interessante. Ele sempre observa o óbvio. O que é o óbvio? É que, obviamente, se você, às vezes, comeu demais, você acorda um pouco mais retido, correto? Ou, às vezes, você não está levando a sua dieta a sério, você está ganhando um pouquinho mais de gordura, então ele vai observar isso. Primeiro ponto. Quando você tem mais instruções no seu arcabouço mental, você ainda continua observando com o ego, só que você vai observar de uma forma mais abrangente. Então a gente sabe que dentro do ciclo ovulatório da mulher, alguns períodos vão fazer com que quando ela se olha no espelho, ela busque enxergar uma mulher mais atraente, ela busca sentir uma mulher mais sexy e também ela pode se ver como uma mulher mais feia. Porque por causa das oscilações hormonais, as mulheres sabem que isso gera conflitos nas percepções dela. Ok? Só que por que a mulher não pensa dessa forma? Porque ela está observando a realidade de uma forma espectral, a gente chama. É uma forma paradoxal. Porque se ela entende que, dependendo do ciclo ovulatório que ela está, aquilo vai interferir na forma como ela enxerga a si mesma, então ela não deveria se julgar por isso. É um processo hormonal. Certo? Então, mesmo que ela esteja extremamente linda, mesmo que ela esteja extremamente esbelta, ela vai se incomodar com aquilo que ela está observando diante do espelho. Presta bastante atenção que isso aqui é uma dica foda e gratuita para você. Certo? Lembrando, a gente não está falando do espírito, a gente não está falando da alma, porque o espírito tá nem aí para você se tu tá achando que você tá gorda ou se você não tá atraente, sendo homem ou sendo mulher. A sua alma não se importa para isso, ele não tá nem aí para você. Então, o único que realmente se preocupa é quando esse hospedeiro está observando a realidade dentro do espectral, tá? No mundo paradoxo que o ego vê, limitado através dos 5 sentidos. E aí a interpretação, o julgamento, a gente vai desmiuçar isso, tá? Mas vamos focar em exemplos claros para fazer muito sentido o que eu estou falando, para não ser uma ideia só pseudo interpretação das coisas, ok? Outro ponto importante. Às vezes você se olha no espelho, mas você tem que entender que a imagem que você vê no espelho não é a imagem real de que as pessoas te vê. Ponto. Esse aqui é um ponto maravilhoso. O espelho não traz realmente a aparência de quem você realmente é. Ok? Ou seja, a forma como aquela pessoa está te olhando, ou o seu companheiro ou a sua companheira, não vê você da forma como você se enxerga no espelho. Isso aqui é um primeiro ponto. Novamente, mesmo que a gente esteja observando através do ego, nós ainda estamos utilizando uma inteligência. A gente está desenvolvendo o intelecto do ego para observar a própria experiência dele de uma forma onde ele não se autocritique ou se apegue às informações. Lembrando, a gente não precisa matar o ego, não tem como, você vai disciplinar esse ego. Ok? É muito mais fácil. Aí na próxima vida que você vir se dedicar para fazer isso, você se aprofunda nisso. Mas nesse momento, isso já vai te ajudar muito na sua vida. Certo? Ok.
Então a gente tem uma informação do que o espelho te mostra, não é a forma como as pessoas te vê. Se você for mulher, você vai ter ciclos ovulatórios que vão interferir na forma como você vai se observar. E aí a gente tem outro processo muito interessante. A forma como o cérebro feminino interpreta algumas informações, porque é a forma como os hemisférios se comunicam, é diferente de um cérebro masculino, ok? Um cérebro feminino, ele tem uma amplicidade de alguns detalhes que para o cérebro masculino não faz diferença. Então você sendo mulher, você tem que entender que você está dentro de um corpo que tem um cérebro que automaticamente, sem você treinar nenhuma habilidade ou desenvolver essas conexões sinápticas, ele instintivamente vai observar detalhes que para o homem não faz diferença nenhuma. Presta bastante atenção, que só nessa frase aqui você já elimina 50% das brigas. Tá? Por exemplo, se você ler um livro que chama Por que o Homem Faz Sexo e a Mulher Faz Amor, ele vai trazer um pouco mais desse entendimento de uma forma extremamente simples. Ou você pode estudar um pouco dentro da neurociência como isso funciona. Mas de uma forma bem resumida. A mulher ela consegue prestar atenção em cores. Então você olha para um homem e fala assim, que cor é essa? Ele fala assim, azul. A mulher vai falar assim, azul bebê. Como eu desenhei durante anos, então eu consegui desenvolver uma capacidade no meu cérebro de enxergar as cores de igual uma mulher enxerga. Então eu sei que existe azul bebê, azul escuro, azul marinho, verde água, tá? Porque eu desenhei durante muitos anos da minha vida, então eu consegui desenvolver isso. O homem ele tem que desenvolver, a mulher ela nasce, certo? Outra coisa, a visão a curto prazo da mulher é mais aprimorada do que do homem. O homem ele era caçador, então ele consegue enxergar uma mulher muito bonita lá no fundo, mas ele não realmente, ele precisa virar o pescoço para enxergar uma mulher que é muito bonita na frente dele. E aí que o homem se lasca. A mulher não precisa olhar a bunda de outro homem e virar o pescoço, porque a visão periférica dela é mais abrangente. Tá? É verdade, tem loja de cosméticos e as mulheres são extremamente sensíveis a esses detalhes. Você tá vendo? A gente tá falando de espiritualidade, mas usando um conceito e um conhecimento que está aí disponível para todo mundo estudar. A gente não está trazendo... tá vendo? Ok. Então a mulher olha a bunda de outro homem, mas ela não vira o pescoço. O homem, para olhar a bunda de outra mulher, ele tem que virar, porque a visão periférica do homem é inferior. Tá bom? A dimensão espacial da mulher é inferior à do homem. A grande esmagadora maioria. Tem algumas mulheres que se destacam. Tem alguns homens que se destacam. Mas a grande esmagadora maioria é desse jeito. Ponto. Esse aqui é o primeiro ponto para você lidar melhor no seu relacionamento. Você já está compreendendo que se aquele marido, aquele irmão, aquele filho, aquele pai que você tem, ele está dentro de um corpo biológico masculino que tem umas limitações, perspectivas que a mulher não tem. Então você não pode exigir de um cérebro masculino algumas coisas que para você sendo mulher é extremamente importante e válido. Vou dar outro exemplo. Isso acontece corriqueiramente. O marido vira para a mulher e fala assim, amor, onde está tal coisa? Vamos supor que é uma manteiga, está na geladeira. E ele realmente não viu, tá? Pode confiar, o homem não vê. Ah, mas é porque ele é preguiçoso. Não, é porque o cérebro dele é limitado. É um negócio muito doido. Aí ele vira pra você, amor, onde tá? Você vira pra ele e fala, amor, tá do lado do leite. A partir desse momento, o homem ele para de buscar a manteiga, ele vai buscar o leite. Aí ele vai falar assim, mas o leite tá onde? Tá do lado da vasilha de arroz. Ele vai tentar achar a vasilha de arroz. Acabou. O homem já esqueceu que ele tem que buscar manteiga. E ele vai falar assim, amor, não tô achando a manteiga, porque ele tá caçando o arroz, ele não tá caçando mais a manteiga. Você vai lá, em 3 segundos você acha a manteiga e você fica puto da vida com ele. Ok? O homem, ele tem esse processo. Eu estando experienciando dentro de um corpo masculino, é sensacional. Eu juro pra você, fiquei 40 minutos caçando o coador de café. Eu te juro. Eu sei dessa limitação
do corpo masculino, do cérebro. E eu fico me autoanalisando. Eu olho e falo assim, cara, eu não tô conseguindo enxergar, velho, que doideira. E realmente não existe aquele objeto. Não existe. Para a mulher é muito mais fácil encontrar, mas eu me proponho a tentar achar e às vezes eu fico 40 minutos tentando achar uma coisa. Isso é real. Tá? Para algumas coisas o cérebro do homem é melhor do que o cérebro feminino, para outras coisas o cérebro feminino é melhor do que um cérebro masculino. Não é que mulher é mais inteligente, é que tá pareado ali, tá? Não é falta de atenção não, é o cérebro limitado. É isso que eu tô falando. Ele é limitado para algumas percepções, tá? E nesse contexto ele é limitado, tá? Exatamente. Para conserto, por exemplo, tem muitos cientistas homens. Por quê? Porque o homem ele consegue ficar uma vida toda focando num único objetivo. A mulher não consegue, tá? Existem as exceções, existe, mas a grande esmagadora maioria não consegue. O homem ele fica a vida toda estudando uma célula. Por isso que a maioria dos cientistas é masculino. Homens, não é porque as mulheres não têm direitos, é porque o cérebro do homem é melhor para fazer certas funções, tá? Ok? Então, a gente está ilustrando aqui para vocês. Então, obviamente, quando você está tendo esses macetes, você tem um desenvolvimento intelectual sobre a inteligência que você naturalmente herdou da criação, você vai observar as coisas, você não vai deixar de observar as coisas dentro do ego, mas o seu ego vai ser mais intelectualizado e ele vai observar a experiência de uma forma diferente de uma pessoa que não trabalha o intelecto do... Tá? Daniela, obrigado pelo presente. Ô, gente, me mande rosinha, me mande sorvete que eu preciso comprar meu yakisoba, tá? Quem quer me bajular aí, me dê isso para eu comprar yakisoba. Que eu adoro yakisoba. Quem tá aqui na live vê, quando eu chego yakisoba eu fico feliz. Ok? Então, aí esse é um ponto de observação. Não adianta você exigir do teu marido que ele observe a unha do pé, porque o homem não vai observar a unha do pé. Ele não liga para isso. Ah, mas se eu não fizer a unha do pé, meu marido vai brigar comigo. Não vai. Ele tá nem aí. Entendeu? Não tá nem aí. A gente não tá nem aí. Ah, mas nossa. Ah, meu marido ele vai ficar bravo comigo porque as minhas pontas do meu cabelo tá duplicado. Não vai. Não vai, tá nem aí. Você pode arrumar o teu cabelo, você pode fazer a unha do teu pé, ele não vai enxergar isso, porque esses detalhes não é intrínseco do cérebro masculino. Agora, se aquele homem se incomodar com isso, tem alguma coisa que está errado. Pode ser que o cérebro dele tenha uma capacidade de observar esses detalhes. Não significa que ele é gay. Significa que o cérebro dele tem a observação desses detalhes, tá? O meu cérebro, por exemplo, né? Eu tenho a minha esposa. Eu observo. Eu sei as expressões faciais dela, eu sei a linguagem corporal dela, eu sei a respiração dela, eu presto atenção em cada detalhe. Mas é por quê? Porque eu tenho um conhecimento muito amplo do comportamento humano e isso inevitavelmente está já embutido no meu programa desde quando eu tenho meus 15, 16 anos ali que eu estudo isso e eu observo. Tá? Não é porque, poxa, eu faço isso de propósito. Não, é consciente, estou observando. Mas tem dia que ela vem com a unha pronta e eu nem vejo. Ou eu vejo. Como eu sei, é muito fácil, né? É muito doido isso. É um conselho para você que é homem e é casado. Cara, vou te dar um conselho. Se a sua mulher marca assim, ó, terça-feira vai fazer a unha do pé e da mão, você já programa o teu cérebro. Fala assim, olha, cérebro, quando ela chegar, você presta atenção na unha do pé dela e a unha da mão. Qualquer cor que tiver diferente de um tom neutro, você já capta. Batatas, você programou o seu cérebro para fazer esse comando. Na hora que ela chegar e tocar em você, porque mulher assim, ela fica tocando em você para você ver as mudanças, né? Aí você, opa, amor, nossa, você viu, ficou bom, né? Ficou legal, ficou bonito, nossa, ficou maravilhosa. Você dá aqueles elogios e tal, ela vai ficar toda feliz, ok? Então fica uma dica para vocês que são homens. Jeffin, igual a gente está dizendo, gente,
Eu estou trazendo essas informações, essas instruções para vocês, não para vocês desapegar do ego. Pode ser que vocês nessa vida não irão conseguir alcançar esse feito, tá? Então eu estou instruindo muitos de vocês a utilizar esse ego para desenvolver a sua inteligência e a sua intelectualidade para o espírito que anima cada um de vocês colherem bons frutos. Por quê? Porque, igual o Jefinho comentou, na sociedade que nós vivemos hoje, é quase impossível você fazer uma prática ostensiva de desapego do ego. Porque, primeiro, para você desapegar do ego, você vai ter que ter informações, você vai ter que ter instruções. Depois dessas informações e instruções, você terá práticas. E as práticas requerem anos e anos. Você vai ficar 20, 15 anos praticando as práticas de auto-observação, autoanálise, dentro das práticas yogas, para você desassociando e desapegando do ego. Agora, se tu é mãe, se tu é empresária, se você é empresário, se você é pai, obviamente, nesse momento dessa vida, você não vai conseguir fazer isso. Então, faça aquilo que você consegue fazer. Pode ser quando você chegar lá para os seus 50 anos e estiver aposentado, ou você sendo mãe e seus filhos já estiver grande, e aí você se empenha um pouco mais. Mas vai devagar. Faça aos poucos, faça aquilo que você consegue fazer no momento que você consegue fazer. Ok? Daniele, mas tem marido? Não pode ver um conjunto bonito, cabelo alinhado, unhas feitas, eles... Aqui na internet a gente vê bastante, né, de alguns homens que falam que não consegue ficar perto de uma mulher que faz unha e não faz a unha do pé, da mão, etc. Às vezes é porque ele cresceu com a mãe dele sendo extremamente vaidosa. Então ele criou esse parâmetro na vida dele. Mas a grande esmagadora maioria dos homens não liga, tá? Isso é uma ideia mais da mulher para com elas mesmas. Por exemplo, homem não gosta de maquiagem. A grande maioria do homem não liga se você tá com maquiagem ou não. Por quê? Porque a gente não tá nem aí. A gente gosta da mulher natural. Passa alguma coisa para hidratar a pele, para deixar ela brilhosa. Se você tem uma pele negra assim, ela vai ficar brilhando. Se você não tem uma pele negra, tem uma pele mais branca, ela vai ficar brilhando. Se você tem uma pele morena, ela vai ficar brilhando. A gente observa isso. Agora, maquiagem em si, pra gente não faz muita diferença, tá? Boa noite, amigo. Me chamo Gisele. E possível programar a mente para ter uma resposta? Resposta do quê que você está querendo dizer? Ah, tá. Então, o homem, ele observa outras mulheres, tá? O homem, ele observa outros homens também. Vou falar um tabu para você. O homem observa outros homens, tá? E ele observa outras mulheres também, tá? No meu caso, eu sempre observo. Eu estudo o comportamento humano e sempre estou observando. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que fica parado observando a fluidez da rua, das pessoas se comunicando, etc, tá? Agora, o homem em si observa, analisa outras pessoas, não só mulheres, homens também, tá? É que quando é uma mulher, você percebe com mais facilidade. Quando é um homem, você não percebe que ele está olhando para outro homem. Então fica de observação vocês, são mulheres, tá? Às vezes o teu homem não está olhando uma mulher, está olhando o homem. Principalmente se o cara tiver um braço maior que o dele, ele faz um comparamento, é muito legal. Se ele tem um tórax mais avantajado que o dele, tá? Se ele tem uma estrutura mais forte do que a dele, ele vai olhar para aquele homem, tá? Ele vai fazer esse processo comparativo. Não se iluda achando que o homem não faz isso, ele faz, certo? Se o cara tem um carro chamativo, o homem ele vai olhar, tá? São esses paradoxos que o homem tem em ser homem. Certo? Então por que a gente está trazendo isso? A gente está falando de espiritualidade, tá, gente? Só que o tema é sobre relacionamento. A gente já está na aula número 3, na parte número 2, e a gente está trazendo algumas exemplificações para fazer sentido de que
Quando você, sendo homem, sendo mulher, você tem mais desenvolvimento intelectual, mais conhecimento, não é que o ego vai ver as coisas de uma forma transcendental, mas significa que você ainda vai observar as coisas como dentro do ego, mas esse ego vai estar trabalhado para observar a realidade de uma forma mais intelectual. E essa intelectualidade, de certo modo, pode trazer benefícios para você. Você vai se julgar menos, você vai entender que você não está feia, que você não está feio, que o seu marido não está pirraçando você, que a sua esposa não está pirraçando você, que é simplesmente, tá? É simplesmente um processo fisiológico, tá? Um processo hormonal, ok? Um processo da experiência dele sendo homem e você uma experiência sua sendo mulher. Opa! Certo? Os homens também sentem inveja da aparência de outros homens? Sentem. Sentem, óbvio. Isso é óbvio. Não se iluda achando, tá? Não se iluda. Desse jeito, ou seja, o homem faz comparação com outros homens, as mulheres também fazem. Exatamente. Exatamente. Pode ser plice. Acho que a tarefa de observar as pessoas vem do problema da infância e do adolescente como rejeição. Pode ser também, pode ser. Janaína, eu me afastei de várias pessoas que eu tinha que escutar coisas ruins, como TV, como pessoas. Exatamente, tá? Tiro de perto pessoas, mídias, música, tudo de baixa vibração e me afastei. O homem ele tem inveja, mas não elogia. Isso também, tem isso também. Mulheres também. As mulheres elogiam com mais facilidade. Tipo assim, a mulher fala assim, nossa, que bonito seu cabelo. O homem não vai falar assim, nossa, que bonito seu cabelo. Né? Ele não vai falar isso, mas ele vai estar olhando pro braço daquele cara que é maior que o dele. Você pode ter certeza, tá? Se o cara tiver sem camisa, ele vai olhar pros gomos do abdômen daquele homem e falar assim, porra, eu tô barrigudinho. E aí, se ele tiver com a mulher do lado dele, ele vai se sentir incomodado ou em processo tipo briga por território, sabe? Ele vai se incomodar da mulher dele tá lá porque às vezes ele vai se sentir inferior daquele cara que tem um gominho, sabe? Tem esse comparativo também. A mulher faz isso, não faz? O homem também faz. Não se iludam, tá, mulherada? Tá? A pessoa não enlouquece estudando isso aqui? Enlouquece. Mas depois você fica de boa, tá? Mas assim, eu faço isso já tem muitos anos, né? Agora, quando envolve coisas espirituais, tem mais ou menos assim, vai fazer 5 anos. Tem um ano e pouco que eu não surtei. Não, na verdade tem um ano que eu ainda não surto. Não, que eu não tenho surto. Agora tá mais tranquilo. Mas sim, é um processo. Janaína, amo seus estudos. Obrigado, seja bem-vinda, tá? Lembrando que se você quiser entrar dentro dos grupos, vou deixar aqui, ó, a caixinha para vocês, vocês vão clicando ali, tá? Estão entendendo como é que funciona? Estão entendendo? Vocês estão percebendo que se vocês observarem a vida dessa forma, não fica um pouco mais leve? Não fica um pouco mais tranquila? Entende? Mas isso não significa que vocês transcenderam a percepção de observar a realidade sem ser com ego. Só significa que você observou a realidade de uma forma mais intelectual. Então, se eu estudar sobre linguagem corporal, eu vou observar a minha experiência de uma forma mais intelectual. Se eu estudar sobre... se eu, por exemplo, ver essas lives que eu passo aqui para vocês, inevitavelmente você vai observar a realidade de uma forma mais intelectual. Certo? Marta, vou nas aulas daqui para frente a gente vai trazer sobre isso. A gente fez a introdução falando sobre o karma, depois a gente fez a parte número 1 também, trazendo um pouco sobre o karma e trazendo essa questão do observador. Essa aula a gente vai falar sobre o observador e a partir das outras aulas a gente vai dando exemplos e os mapas mentais que a gente sempre faz, tá? Porque eu preciso de tempo para corroborar com essas ideias. James, boa noite, seja bem-vindo.
Despertar de consciência, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, tá? Quem tá entrando, seguindo, etc, etc. Vão curtindo a live aí, vai me dando rosinha aí, porque eu quero comprar meu yakisoba, certo? É meus presentes. Então, o que eu quero que vocês entendam dessa perspectiva? Quando você, sendo mulher, você tem uma base de desenvolvimento intelectual, advindo de estudos, de aulas que você visualizou, etc., de momentos que você refletiu sendo mulher ou sendo homem, obrigatoriamente você desenvolve uma capacidade intelectual sobre o ego. E o ego não vai observar mais a vida entre o bem e o mal, entre os 5 sentidos da vida. Ele não vai, obviamente, observar as coisas só através daquilo que está nos órgãos sensoriais. Não, ele pode desenvolver uma capacidade, uma habilidade de observar isso transcendendo os órgãos sensoriais, mas dentro de uma limitação intelectual racional. Porque você, sendo mulher, tendo um conhecimento mais abrangente, tá? Sobre esse processo, você ainda vai estar preso dentro de um intelecto. E o intelecto foi forjado através dos órgãos sensoriais. Então, você é uma pessoa intelectual, mas isso não significa que você é uma pessoa espiritualizada. Entendo isso. Por isso que, se fosse assim, políticos são pessoas intelectuais. Alguns não, outros menos, mas tem políticos que são intelectuais, tem juízes que são intelectuais, mas eles não têm comportamentos moralmente espirituais. Tem pessoas dentro da religião que são intelectuais, mas não têm comportamentos morais e espirituais, como a gente já explicou. Tá? Então, esse processo, como a gente está exemplificando, é um processo metacognitivo da sua própria ascensão e alfabetização espiritual. Por isso que esse é o projeto sobre isso. Ok? Estão entendendo esse processo? É importante que vocês vão observando isso. Ah, mas eu teve despertar espiritual, vou começar a estudar sobre espiritismo, vou começar a estudar sobre isso, vou começar a fazer isso. Gente, acorda para a vida. Tá? Acorda para a vida. O que eu tô te dizendo é algo mais profundo, que você vai quebrar a cabeça, você vai ficar lendo uma porrada de livro, seguindo uma porrada espiritualista, pagando uma porrada de curso, e ninguém vai te falar essas coisas. Não vai. Daqui anos e anos você estudando, você vai se deparar com isso e vai falar assim, cara, mas peraí, por que eu tô estudando isso se eu não tô conseguindo colocar em prática? Então, o que eu preciso fazer para realmente ter essa ascensão, esse pulo quântico, esse pulo de expansão de consciência? Tá? E aí o que acontece? Você vai chegar a um ponto da sua vida e você vai entender que você está anos e anos estudando para nada. Você sabe que existe o demiurgo, você sabe que existe os arcontes, você sabe que existe os anjos, você sabe quem é Sofia, você sabe os textos, você faz cursos sobre uma porrada de coisas, mas você ainda continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque todo mundo precisa de uma instrução. Todo mundo precisa de um instrutor na vida dele. Isso não significa que você tem que pagar para ter esse instrutor. Se você sentir que aquela pessoa pode te instruir, aí você paga ela. Mas eu vou te falar uma coisa, tem muita gente vendendo mentoria de direcionamento espiritual que nem no pago vai te trazer essas informações que eu estou te dando gratuito. E aí você vai ter que se desconstruir tudo porque você se entupiu de informações. Isso está te machucando. E aí a gente vai falar sobre isso agora, Janaína, que você acabou de comentar aqui. Então, a gente está percebendo que existe algo fora disso. E existe uma percepção que vai transcender esses aspectos. E esse é o ponto principal. É uma coisa que eu posso informar vocês, mas verdadeiramente só vocês vão conseguir alcançar. Eu consigo instruir vocês para ter esse discernimento, mas a experiência é sua. Tudo que envolve algo que transcende o corpo biológico, tá? Que transcende a experiência intelectual da sua vida,
Eu posso instruir vocês, mas a experiência é unicamente sua. Eu não posso virar para vocês e falar assim, olha, se você acessar o teu espírito vai ter isso, isso, aquilo. Eu não tenho esse direito e não tem como eu te falar isso, porque a experiência é sua, é particular. Como as minhas experiências são particulares. E aí vem uma grande sacada. Se vocês entenderem que vocês estão olhando diante do espelho, vocês estão observando a sua aparência, ok? E vocês estão utilizando o seu intelecto para discernir qual período menstrual que vocês estão, ovulatório, por exemplo, qual que o espelho não transmite realmente a imagem de que o seu companheiro, a sua companheira, essas pessoas que estão em volta de você te observam. Então você vai começar a pensar além disso. E para você pensar além disso, só existe uma única resposta. E essa única resposta, ela vai apaziguar todo o questionamento que você tem como indivíduo. E a grande questionamento que você vai chegar e a grande resposta que você vai alcançar é uma só. Nada tem importância. Isso é só um corpo. Isso é só um período. Isso é só uma existência específica. Nada mais, nada menos do que isso. Quando a gente estuda, a gente trouxe nas 50 horas de lives gratuitas aqui, a grande processo que a gente estava mencionando é a grande conversa do Senhor Krishna, tá? Na grande guerra do Mahabharata com Arjuna, que surge o Bhagavad Gita. Então, no Bhagavad Gita, surge esse termo Karma Yoga, ou a arte do não apego, que é você vivenciar, experienciar a sua existência, mas não se apegar a essa experiência. Isaac, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, hein? Tá melhor? Exatamente. Eu vivo o teatro e senão a gente perde motivo para esse circo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Não tem importância. Só pelo fato de não ter importância é que você pode definir se aquilo é importante para você. E é assim que você vai mudar realmente a sua realidade. Porque aquelas pessoas que te vendem a ideia que você pode ter carro, casa, apartamento, aquela pessoa está mentindo para você. Por quê? Porque você não está... Entenda uma coisa. Eu vou trazer uma verdade para vocês e é uma verdade. Enquanto vocês buscam colapsar a realidade de vocês com casa, carro, apartamento, vocês vão continuar tendo uma realidade onde tem estuprador, onde tem pedófilo, onde tem bandido, onde tem narcisista, onde tem homem, mulher controlador. Sabe por quê? Porque da mesma forma que tu quer casa, carro, apartamento, um pedófilo quer um carro melhor, quer uma casa melhor, quer ganhar mais dinheiro, muitas das vezes, e a elite é um bom exemplo disso. Por enquanto que você quer tanto ter um apartamento melhor, um psicopata às vezes quer sim ter uma casa melhor, e a gente vê muito isso na elite também. Ou seja, os objetivos que você tem como ser humano, pessoas específicas também têm. E aí você vai trombar com essas pessoas. Ah, nossa, eu estou estudando sobre manifestação, eu estou me desenvolvendo espiritualmente, mas ainda continuo achando homens abusivos, mulheres abusivas, relacionamentos conflitantes. E eu fico me perguntando, cara, como que eu consigo atrair isso? É óbvio. Uma pessoa que tem transtornos, ela também quer dinheiro. Entendeu onde eu quero chegar? Então a grande sacada de vocês manifestar a realidade como vocês querem é vocês entender que certos objetivos que vocês estão buscando com mais força, outras pessoas também estão. E aquela outra pessoa pode ser um serial killer, pode ser um psicopata, pode ser um pedófilo, pode ser um abusador, ok? Ele pode estragar a tua vida. E ele vai estragar a tua vida, sendo homem ou sendo mulher. Vai lá, Isaac. Bom descanso, irmão. Vai lá. Se cuida, hein? Entende? Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, Janaína, isso não tem problema nenhum. Casa, carro, apartamento, não tem problema nenhum. Mas nenhuma pessoa que ensina vocês a manifestar a sua realidade vai te falar isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ter as coisas que você quer e você ainda vai continuar sendo uma pessoa frustrada. Então, o porquê disso? O porquê de tudo isso? Porque você dá sentido
aquela experiência daquele objeto sendo observado. Então você define aquilo. Não tem problema nenhum de você ter casa, carro, apartamento, mas você também tem que manifestar uma realidade onde essas pessoas abusivas não vão estar na sua vida. Agora, se você focar só em casa, carro, apartamento, aquelas pessoas também estão focando nisso. Essa é uma grande verdade da vida. Tá bom? A gente pode manifestar uma realidade na própria cabeça, tipo fazer uma super imaginação? Kaique, sim. Na verdade, provavelmente, se você está me perguntando isso, você já tem o hábito de fazer isso. Tá? Fluxos mentais, imaginações mentais, sim, totalmente possível. Todos nós vivemos a vida mentalmente, né? O que a gente observa da vida é só um efeito colateral. E quando as pessoas falam que tem que ter filhos contra a sua vontade. Bom, que pessoas são essas? A gente sabe que às vezes você, sendo mulher, os seus pais querem que você tenha filho para você dar netos para ele. Se você está num casamento, às vezes o seu marido, ele quer que você tenha filhos. Entende? E você falou que não quer. Só que a grande pergunta é, se você não quer ter filhos e ele quer ter filhos, por que você está casado? Você vai tirar a possibilidade dele de de ter uma família, sendo que você não quer. Tá entendendo onde eu quero chegar? Isso é karma, tá, gente? Isso são ações. Então você tem que também entender que você está dando sentido à sua realidade. Semelhantes atrai semelhantes. Vou colocar aqui, peraí. Aí. Então, Iana, se é pessoas conhecidas, ninguém tem um domínio sobre você. Você tem que definir e decidir o que você quer. Se você sabe aonde você quer e aonde você quer chegar, aí objeções não vão se tornar obstáculos. Só vão se tornar experiências para validar aquilo que você quer. Tá? E lembrando que a gente está falando sobre relacionamentos. Então, o que eu quero exemplificar, dando apenas esse exemplo esdrúxulo aqui. Quando você observa as coisas de uma forma transcendental a isso, é quando você entende que a sua primeira observação vai ser dentro dos órgãos sensoriais, daquilo que você observa dentro dos 5 sentidos, mas vai chegar um determinado momento que você pode transcender a sua observação. Mas para você alcançar isso, não vai ser através do intelecto, mas será de uma prática de observação profunda. E aí você pode fazer isso dentro da meditação. Você pode tirar 20 minutos do seu dia, tá bom? Tá? Você pode fazer a meditação todo dia, 20 minutos antes de dormir, reflete. Cria uma reflexão sobre a vida que você teve hoje, sobre os hábitos que você construiu hoje, sobre aquilo que você se propôs a fazer e você não fez, da procrastinação que você teve. Entende? Então, o que acontece? Gente, eu tô lendo os comentários aqui, mas eu só vou comentar dentro do projeto, ou dentro do contexto aqui. Então, o que acontece? Você pode se propor a fazer isso. 20 minutinhos antes, 20 minutos depois que você acorda, você se propõe a imaginar como poderia ser seu dia, ok? E se propondo a fazer coisas que você não se propôs a fazer ontem. E vai fazendo isso aos poucos. Isso já vai melhorar o seu convívio para com você, para com outras pessoas, e o seu relacionamento interno e espiritual vai melhorando. Entende? Porque, vamos dar um exemplo. Eu justamente queria criar um grupo para trazer essas instruções
sabe? Porque eu tô só fornecendo aulas para vocês, eu não tô fornecendo exemplos, práticas, né? Eu queria criar um grupo para direcionar, conduzir pessoas para ter práticas e para ter resultados. Só que assim, a minha rotina era muito corrida, então eu não consigo dar mentorias. Eu já forneci mentorias, eu já forneci aulas, já fiz um monte de coisa, mas eu não consigo, entende? Então, mas eu ainda vou querer fazer isso, eu vou tentar fazer. Quem tiver dentro dos grupos, quando eu for fazer isso, eu comunico lá e quem quiser participar, seja assim. Quando você namora com uma mulher no fim da vida. Pode. Pode ser que aconteça isso, Léo. Pode ser. Ou não, depende, né? Às vezes ela não vai querer te ver mais depois que você morrer. Ou ela morrer. Isso acontece. Você precisa ter uma conversa interna com você mesmo, identificar os sentimentos e sanar. Exatamente. Existe prática para isso muito mais simples do que vocês imaginam. Certo? Tem mães que nem querem mais ver o filho depois que morre. Na verdade, os grupos, eu vou falar sobre os grupos logo, tá? E a gente vai trazer umas informações legais sobre os grupos. Então, aqui a gente vai finalizar. A gente trouxe bastante exemplo aqui, tá? Nós trouxemos bastantes exemplos aqui sobre a realidade observada, sobre como você observar essas inclinações do ego, como você observar formas mais profundas do ego, e para você não se confundir que aquilo é algo mais transcendental, mas na verdade é um lado mais intelectual do seu próprio ego. Ok? Bom, a gente vai encerrar aqui, uma aula bem legal. Quem gostou dessa aula, fica aqui que eu vou trazer um recadinho para vocês. Tá? As aulas elas são gratuitas, todas essas aulas a gente está fornecendo gratuitamente para vocês. São aulas básicas, são aulas sempre introdutórias, tá bom? E essas aulas introdutórias a gente também está oferecendo para você alguns trabalhos no final dessas lives, tá bom? Os anjos, arcanjos... uns 2 anos atrás, eu forneci aulas mais complexas. Mas assim, poucas pessoas têm interesse. Eu tinha comunidade, enfim. Pode ser que eu abra a comunidade de novo. Lá tem 300 aulas, né? Mas até o presente momento a gente está assim. Bom, Ô, Nath, acabou cedo. É porque eu quero dormir, Nath. Tô com sono. Eu preciso descansar esse corpo. Ai, tá acontecendo muita coisa, né? Ai. Deixa eu trazer um recadinho para vocês aqui. Gente, aqui, se vocês clicarem nesse link aqui, ó, se vocês clicarem aqui, vai aparecer 2 links. Um é Magia dos Relacionamentos e 2 é o grupo VIP do Ginani, tá? Esse grupo VIP é onde eu passo algumas informações, alguns vídeos que eu encontro nas redes sociais interessantes, algumas informações interessantes, alguns exercícios para você desenvolver a capacidade de observação, tá? Então entra lá que é gratuito, o grupo VIP, tá? Nosso. Agora a gente vai falar uma coisa bem legal. Nesse mês, a gente está tentando criar um coletivo sobre relacionamentos. Então eu vou trazer todas as informações sobre o trabalho, então fica aqui, porque vai te ajudar. O que acontece? Às vezes você teve um relacionamento abusivo, ok? Às vezes você teve um relacionamento com um homem que foi um relacionamento abusivo. Daqui 3 minutos eu vou fixar de novo, Daniele. É porque é a cada 3 minutos. Às vezes você teve um relacionamento abusivo com um homem, ele foi ignorante, ele foi chucro, e esse relacionamento que aconteceu te traumatizou, te deixou sequelas emocionais. E aquela pessoa ainda permanece na sua mente, ela ainda te atormenta, parece que ela se tornou um parasita na sua vida, um obsessor. Existe uma magia que a gente faz para quebrar esse vínculo, que a gente chama de divórcio energético. Então, se você teve algum relacionamento abusivo com uma mulher ou com um homem, você pode fazer esse divórcio energético. Você vai entrar dentro desse grupo, tá? Você vai entrar dentro desse grupo. Na hora que você entrar dentro desse grupo,
O suporte vai entrar em contato com você e se caso você quiser saber mais sobre esses trabalhos, você pergunta para o suporte, ok? E se caso a gente fizer um grupo coletivo sobre relacionamentos, vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo, tá bom? Pode acontecer com colegas de trabalhos, pode acontecer isso com pais abusivos, mães abusivas, tá? Irmãos abusivos. Então você pode fazer esse divórcio energético para o seu pai que era abusivo, sua mãe que era abusiva, seu irmão que tem olho gordo, inveja, mal olhado para cima de você. Esse divórcio energético vai desvincular e cortar essa conexão que você tem e realmente essa pessoa vai sumir da tua vida. Dificilmente vai acontecer algo, tá? Normalmente todos os trabalhos que a gente fez de divórcio energético, a pessoa sumiu, tá? Às vezes você teve uma sogra que era abusiva com você, você quer desvincular. Então, assim, é muito importante vocês saberem que isso é real, isso acontece. E muitas vezes a sua vida está travada por causa dessas pessoas. Tá? Só para relacionamentos pessoais? Não. É tudo que envolve a sua vida. Pode ser um companheiro, pode ser uma companheira, pode ser um parente, pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, tá? Então é sempre importante que você entenda que existe. A gente vai falar de outros trabalhos também. Pega. Mesmo se você ficar distante, sem contato, pega, tá? Pega. Pode ter certeza que pega. Aqui eu não tô falando para vender, não, tá, gente? Eu tô falando de coisas que são reais, tá? Eu tô falando coisas que são reais. Outra coisa que a gente tem. Se caso você tá num relacionamento e nesse relacionamento abusivo também, vocês precisam entender que a mulher, diferente do homem, ela tem um útero. Então, assim, a mulher, ela absorve essa energia densa desses conflitos, dessas emoções, desses sentimentos. Aqui, ó. Tá aqui, tá? Dessas emoções, desses sentimentos, e aí fica no útero, na forma astral, etérica, né, desse processo. Você pode, Nath, desvincular também, Nath, tá? Tudo tem como você cortar. E aí o que acontece? A gente recomenda fazer vaporização uterina, tá? Vaporização uterina é uma técnica xamânica muito, muito boa. Toda mulher precisa fazer para limpar o seu útero, a energia que está no seu útero, a forma etérica, tá? É práticas que os indígenas fazem, ok? Quem não conseguir entrar no grupo, faz assim, ó, só manda mensagem aqui no privado, nessa setinha que tem aqui no canto esquerdo, manda mensagem no privado para mim, ou vocês podem entrar no link da bio. Tá? Só manda mensagem aqui, ó, que eu coloco vocês lá, tá? Fica bem mais fácil. Tá? Então, vaporização uterina, ela é extremamente importante para todas as mulheres. O homem pode fazer? Claro, mas não é no útero, é na próstata, tá? Então, se você teve relacionamento abusivo, se você teve conflitos, não. Esses trabalhos não, porque a gente gasta nossa energia, a gente tem que limpar a casa para fazer esses trabalhos e tal. Esses são trabalhos pagos. Eu tô colocando vocês dentro do grupo, porque caso alguém tiver interesse, quando o suporte entrar em contato com vocês, vocês pedem mais informações. E se caso a gente for fazer esse mês um trabalho coletivo de relacionamento, vocês já ficam sabendo, ok? Não. O divórcio, a vaporização uterina, se eu não me engano, Bom, eu acho que é menos de R$250. É menos de R$250, se eu não me engano. O divórcio energético, eu acho que é menos de R$400, certo? Então, assim, é bem acessível. Bem acessível mesmo. E funciona, tá? A gente está falando de técnicas que funcionam. Mas, assim, o suporte vai entrar em contato com você, tá bom? E aí ele vai te falar as informações certinho. Não se preocupa não, tá? A Janaína. Ô, Janaína, que isso? O que é caro para você se desvincular de relacionamentos abusivos? Entende? O Brasil tá aqui.
Ai, ai. Não se preocupe, eu tô falando, é abaixo desses valores, não se preocupam, tá? Aí o que que acontece? Ó, a Divas fez, né? A gente tem tiragem de tarô também. O tarô também é muito bom. Então, a Diva fez, ela tá no nosso grupo, ela participou do nosso grupo coletivo, ela gostou. Qualquer pessoa que quer fazer entrar. Ah, tá. A gente também tem um grupo. A gente tem o grupo NAC também. Então, assim, entre nos grupos que o suporte vai informar para vocês todos os trabalhos que tem. Tá? A gente tem os trabalhos e tem os grupos de alinhamento energético, né? A Divas. Ô, Divas, como que você chama mesmo? Eu não lembro qual o nome que você falou. Ela tá, acho que no grupo NAC, não tá? Não, a gente não faz reiki, não. A gente faz magia mesmo, gente. Tem, aqui ó, Gisele, tem tiragem do baralho cigano também, tá? A gente tira no baralho cigano, o baralho da Mulambo também, a gente tem um baralho dos orixás, tem um baralho de Marcela, tá? Tá aí pras divas. Ô Tainara, a Tainara, se não me engano, entrou no grupo NAC, né? Tem a apometria também, mas nesse caso a gente só tá divulgando só os trabalhos que envolvem relacionamentos, tá bom? Ô Gisele, você tinha perguntado se tem alguma coisa para encontrar relacionamentos. A gente, dia 14 agora, vai fazer um evento presencial aqui, tá? Presencialmente, e esse trabalho vai te ajudar a você ter um magnetismo melhor para encontrar as pessoas, tá? Que você deseja. Então, é um trabalho bem legal. Muito legal. Vai ser bem bacana, tá? Ah, deixa eu acabar de informar vocês. Tá? Então, quero me desvincular de relacionamentos abusivos, sendo de pessoas próximas a mim, pessoas que eu já me relacionei. Clique aqui, entra no grupo que chama Magia de Relacionamentos, tá bom? Eu reconselho para vocês o divórcio energético, certo? Vaporização uterina para todas as mulheres. Aí, Tainara, depois você vai e faz uma vaporização, você vai gostar. A vaporização uterina é extremamente importante para todas as mulheres. A gente tem um estudo que chama microquimerismo, que evidencia que micros fragmentos, né, do esperma do homem, que são DNAs, ficam alojados ali no corpo feminino. A Tainara ficou toda feliz, é exatamente isso. E aí o que acontece? Faço, tá? Vaporização uterina também está disponível, a gente faz, ok? Marta, tem divórcio pro vício de cigarro. No caso, você que tá viciada, Marta, existe tratamentos pra gente tirar vícios também, né? Mas eu achei interessante. A gente nunca fez pra isso, né? Nunca fez pra isso. Enfim, deixa eu passar as últimas informações. E agora a gente também vai ter o adoçamento. Então, se você quer melhorar o seu relacionamento com o seu companheiro ou a sua companheira, existe uma técnica que chama adoçamento. Adoçamento cigano é maravilhoso, galera. Funciona, que é uma beleza, assim, ó. É muito divertido esse mundo, cara. É muito divertido. É os negócios, você olha assim e fala, não é possível, cara. E é um negócio muito louco. Funciona muito bem, tá? O seu marido vai ficar doce com você, o sexo vai melhorar, a sua esposa vai ficar doce com você, o sexo vai melhorar, tá bom? São esses processos que a gente fornece aqui dentro do contexto de relacionamento. Obviamente a gente tem outros trabalhos, tem tarô, tem apometria, tá? Tem tratamentos presencialmente também, que se você mora aqui em São Paulo, região, você pode vir aqui que a gente faz, tá? Fica doce como mel, fica te lindo, tá bom? A gente tem cliente na Rússia, na Bélgica, a gente tem cliente na Espanha, a gente tem cliente em Portugal, a gente tem cliente para tudo que é lado, porque o brasileiro tem um jeitinho diferente de fazer as coisas, tá? Bom, então
o que a gente está fazendo aqui? A gente está instruindo vocês, dando informações, porque mesmo que vocês façam trabalhos para beneficiar a si mesmo, é importante que vocês tenham uma bagagem de conhecimento. A gente está fornecendo esses conhecimentos, mesmo que sejam introdutórios, mas são extremamente importantes no desenvolvimento de vocês como seres humanos. E agora aqui, ó, vocês podem clicar no link da bio aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ao clicar no link da bio, ó, tá vendo? Você tem um grupo sobre relacionamentos, que é esse que a gente falou aqui, ou você pode clicar aqui, ó. Tá vendo? Certo? E a gente tem um grupo VIP aqui e a gente tem o canal do YouTube, certo? E aqui são os PDF. Eu recomendo que vocês comprem esse PDF aqui, que você vai ter informações mais detalhadas sobre isso que eu falo para vocês, do espírito e a matéria. Aqui é um PDF que eu mesmo criei, todos eles são meus, mas esse aqui é o melhorzinho entre eles. Você vai gostar se você comprar, tá bom? E aqui são os links para você entrar e faça parte também dos nossos bastidores. Toda vez que a gente coloca um vídeo aqui, ó, ou faz uma live, você é notificado. Tá? É um grupo VIP aqui, ó, que a gente tem no próprio TikTok, para facilitar a vida de vocês. Tá vendo? Ó, ó o grupo NAC aqui, ó, que eu tava falando para vocês. R$30 mensal, ok? Então é um grupo bem legal, bem massa para vocês. Ok? Então, todas essas aulas estão sendo hospedadas gratuitamente no nosso canal do YouTube. Eu já informei vocês como participar. Lembrando, todos vocês que entrarem no grupo sobre magia do relacionamento, pode ser que a gente faça um trabalho coletivo. Tá? Olha, eu tô lendo os comentários que me perdi. O grupo lá, e aí o que acontece? Aí o suporte vai entrar em contato com vocês. E a partir do momento que eles entrarem em contato com vocês, eles irão informar sobre os trabalhos, tá? Que vocês podem fazer com a gente. Se caso vocês quiserem fazer outros também, a gente informa vocês. Outra informação importante é que, caso a gente for fazer um trabalho coletivo, vocês ficam informados sobre esse trabalho coletivo, tá? Mas esse trabalho que a gente for fazer esse mês vai ser sobre relacionamento. E também a gente vai passar informações sobre o trabalho presencialmente que a gente vai fazer sobre relacionamento. Então também tem um trabalho presencialmente. Seu marido, a sua esposa, o seu namorado pode vir também participar. Lozinha, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, tá? Se você mora aqui em São Paulo, na região, você pode participar. Entende? Olha que top, hein? Make bruxa. Ah, Marta, eu sou lá do bruxaria, tá? Vocês podem clicar aqui, ó, no canto esquerdo, vai ter uma setinha. Vocês clicam na setinha. Ô, pescador, obrigado, ganhei um rádio. O que é isso? É um rádio? Gratidão. Ninguém me dá nada. Ninguém me dá uns presentes top. Eu vejo umas lives de uma galera fazendo dancinha no TikTok, fazendo um monte de coisa. Os caras ganham um monte de prêmios. Tem como fazer um trabalho para... Ô, Braz, eu não entendi se você fez uma pergunta para fazer um deboche ou você tá colocando uma informação subjetiva aqui. Eu não entendi. Aí, tá vendo? Vou deixar aqui de novo para quem quiser participar. Aqui, ó, clica aqui, acessar os grupos, tem a magia do relacionamento, como a gente mencionou, e tem um grupo VIP, tá? No WhatsApp aqui pra gente. Tá? Então, entre lá, galera, vai ser bem legal. Tá bom? Vou finalizar aqui. Boa pergunta, Guilherme. O yoga ou a oração ajuda a eliminar os seres psíquicos? Guilherme, eu vou ser muito honesto com você. Se você desenvolver um equilíbrio, yoga, né, que yoga significa equilíbrio, ou também o equilíbrio karma yoga,
ou Jnani Yoga, você consegue ter proteção sim, tá? Você consegue. Se você mora aqui no Ocidente, você vai ter uma dificuldade muito grande de alcançar esse estado. Não é impossível, mas você vai ter dificuldade. Então, assim, para facilitar a nossa vida, a gente faz alguns tratamentos. Pode ser apometria, tá? Pode ser banhos de ervas. Só que dependendo da sua rotina, dependendo do seu trabalho, dependendo do movimento que você faz e as relações que você tem com as pessoas, certos tipos de práticas serão melhores do que outras. Entende? Então, uma apometria vai ser melhor do que um banho de ervas, porque o banho de ervas tem mistérios mais complexos. Alguns trabalhos magísticos podem melhorar o seu fluxo da sua vida, das suas energias. Entende? Então, sim, a oração tem o poder de tirar? Tem. Depende da oração, depende do ser que está com você, então depende de muito. Hoje em dia tem muita coisa acontecendo simultaneamente, então a gente está sendo atacado de múltiplas formas, tá? E eu volto a dizer, dependendo da sua rotina, isso pode estar mais intensificado. Trabalho com público atendimento e em consulta, né? Ah, é hospital? Guilherme, né? Quem trabalha com hospital, gente, é muito doideira, tá? Ah, você trabalha com tá. Clínica? Ixi, a Sueli, né, até comentou, idosos carregam muito obsessores. Então, assim, nesse caso, Guilherme, eu oriento você a fazer uma sessão de apometria, certo? Uma apometria que você fizer vai te ajudar bastante a você limpar esses obsessores, você limpar essa carga energética, tá? Quem trabalha em hospital, gente, é recomendado que vocês façam alguns tratamentos de limpeza. Pode ser apometria, para vocês alinharem, ajustarem e ter algumas práticas ritualísticas de proteção. É muito importante, o hospital é muito carregado, muito, muito carregado. Então, assim, quem trabalha com público, quem trabalha com venda, por exemplo, no meu caso, eu não trabalho em hospital, eu trabalho 100% em casa, né? Só que eu lido com pessoas. Então, por dia, a gente lida, sei lá, centenas de pessoas. Então, assim, eu preciso ter práticas ritualísticas de limpezas, eu preciso ter práticas de harmonizações. Recentemente, a gente fez 3 dias de limpeza aqui em casa. Então, assim, a gente ficou 3 dias fazendo limpeza, tá? E tava precisando. Então, eu falo para você, é real, precisa. As práticas yogas fortalece, ajuda, mas, assim, você tem que ter um bom desenvolvimento. Um bom desenvolvimento e se demora anos. Então, até você alcançar essas práticas, é melhor você sempre estar fazendo alguma limpeza. Certo? Eu não sei se eu consegui te responder, tá? Mas se caso você quiser e tem interesse de conhecer algum dos nossos trabalhos, tá? Você pode entrar em contato. Eu vou deixar a caixinha aqui, certo? Tá bom? E é isso, né, gente? Eu acho que respondi a dúvidas de todo mundo. Então é isso, né? A gente já tá 1h30. Bacana. Ganhei uma rosinha branca. Obrigado aí, Marta. Tá? Gente, é isso, tá? Muito obrigado. Beijo de cada um de vocês. Namastê e fui.